Queridos, vamos abrir as nossas Bíblias no livro dos Salmos. Como nós fazemos todo o primeiro domingo do mês, nós estudamos um salmo. Dessa feita, gostaria de convidar os irmãos a abrirem as suas Bíblias no Salmo de número 72. Diz assim o texto bíblico: Salmo de Salomão. Concede ao rei, ó Deus, os teus juízos e a tua justiça ao filho do rei. Julgue ele com justiça o teu povo e os teus aflitos com equidade. Os montes trarão paz ao povo, também as colinas atrarão com justiça. Julgue ele os aflitos do povo, salve os filhos dos necessitados e esmague ao opressor. Ele permanecerá enquanto existir o sol e enquanto durar a lua através das gerações. Seja ele como chuva que desce sobre a campina ceifada, como o aguaceiro que regam a terra. Floresça em seus dias o justo e haja abundância de paz, até que cesse de haver lua. Domine ele de mar a mar, desde o rio até os confins da terra. Curvem-se diante dele os habitantes do deserto, e os seus inimigos lambam o pó. Paguem-lhes tributos os reis de Tarsis e das ilhas. Os reis de Sabá e de Sebá lhe ofereçam presentes. E todos os reis se prostrem perante ele, todas as nações o sirvam, porque ele acode ao necessitado que clama, e também ao aflito e ao desvalido. Ele tem piedade do fraco e do necessitado, e salva a alma dos indigentes. Redime a sua alma da opressão e da violência, e precioso lhe é o sangue deles. Viverá, e se lhe dará do ouro de Sabá, e continuamente se fará por ele oração, e o bendirão todos os dias. Haja na terra abundância de cereais, que ondulem até o cimo dos montes, seja a sua messe como o Líbano, e das cidades floresçam os habitantes como a erva da terra. Subsista para sempre o seu nome, e prospere enquanto resplandecer o sol. Nele sejam abençoadas todos os homens, e as nações lhe chamem bem-aventurado. Bendito seja o Senhor Deus, o Deus de Israel, que só Ele opera prodígios. Bendito para sempre o seu glorioso nome, e a sua glória se encha toda a terra. Amém e amém. Findam as orações de Davi, filho de Jessé. Senhor, meu Deus, nós te agradecemos, Senhor, por este momento, por podermos, ao Senhor, ter a felicidade de ver servos teus sendo trazidos para o nosso meio, por podermos participar da sua mesa hoje à noite, Senhor, como também, meu Pai, o privilégio de abrirmos a tua palavra e buscarmos nela orientação, consolo, ânimo para o nosso dia a dia. Obrigado, Senhor, por este momento. Te rogamos, Senhor, que o Senhor, no nome de Jesus, abra os nossos olhos, nos dê a capacidade para compreendermos a tua palavra. Fala conosco hoje à noite, Senhor. É no nome de Cristo Jesus que nós te rogamos. Amém. Dizem que o sonho de todo brasileiro é ter uma casa própria. Estamos aí, na fila. Mas tem uma coisa que eu descobri que é difícil, é descobrir onde você quer morar. É difícil, rapaz, esse negócio. Primeiro você tem que ver o preço, depois você tem que ver se o lugar presta, porque quando você encontra o preço, o negócio é meio numa barreira, querendo cair lá de cima. Então, é difícil. A gente fica pensando assim, qual é o melhor lugar do mundo para morar? E aí eu fui olhar uma pesquisa nisso. Eu digo, em 2021, quais são os melhores lugares do mundo para morar? 10 principais cidades. As 10 melhores cidades para se morar no mundo. Primeiro lugar, lá em cima, Auckland, Nova Zelândia. Segundo, Osaka, no Japão. Terceiro, Adelaide, na Austrália. Wellington, na Nova Zelândia, depois vem Perth, na Austrália, Zurique, na Suíça, Genebra, na Suíça, Melbourne, na Austrália, Brisbane, na Austrália. O Brasil fica lá no finalzinho. Mas tudo bem. Mas tem uma coisa interessante, queridos, nessa lista aqui. Uma coisa bem interessante. Somente Zurique e Genebra, na Suíça, são uma república federativa. Todo o restante são monarquias. E dentre essas monarquias, existe a monarquia do Japão, o Império Japonês, a cidade de Osaka, mas todas as outras são Império Britânico.
Auckland, na Nova Zelândia, Wellington, na Nova Zelândia, Perth, na Austrália, Melbourne, na Austrália e Brisbane, na Austrália. Todos esses fazem parte do que é conhecida como o reino da comunidade britânica. Eles, por mais que estejam longe uns dos outros, todos esses países aqui fazem parte da comunidade britânica e têm um parlamento que decide localmente suas leis, mas todos estão submetidos à rainha Elizabeth II. E você achando que ela só estava lá em Londres, não é? Tudo isso aqui é um reino. E é interessante, porque das 10 cidades, só 3 não fazem parte desse reino. Mas é incrível, porque olhando isso aqui, a gente já vê como a influência da Inglaterra foi enorme. O reino britânico já chegou a ter 22% da população mundial. É imenso, uma coisa enorme. Então parece que morar lá é bom. A gente descobre que não é tão bom assim. Tem um bocado de problemas em todos esses lugares. E pode ser que seja bom morar lá se você tiver dinheiro, mas de repente ser pobre lá é ruim também. E nós descobrimos, queridos, que por mais que a gente olhe para os lugares e veja reinos assim, que são prósperos no mundo, em lugares bons para se morar, nós estamos descobrindo que nossa vontade de encontrar um lugar bom para morar, que nosso desejo de ter um lugar bonito para morar, de ter um rei, uma rainha aqui no caso, né? De ter um rei bom para reinar sobre nós, não passa de uma mera concepção que só se realiza em outra pessoa, mas não se realiza aqui. Nós finamos colocando nossas esperanças, nossas expectativas em governos terrenos, sejam eles presidencialismo, parlamentarismo ou até monarquia como essas, na expectativa de que esses lugares sejam o céu na terra, mas nós não podemos esperar na terra nenhum salvador da pátria, seja ele em qualquer sistema que exista. De forma que quando nós olhamos para a terra e procuramos o melhor lugar para morar, nós descobrimos que o melhor lugar para morar ainda é o céu. E quando nós olhamos para todos esses sistemas de governo e esperamos que haja um sistema de governo que nos dê as melhores condições para vivermos uma vida boa aqui na terra, nós descobrimos que só uma monarquia celestial é que vai poder nos dar isso. Diante dessa realidade, queridos, nós vemos que nosso coração não almeja um lugar aqui na terra. Nosso coração não almeja um rei, um presidente aqui da terra. Isso é idolatria. Nós, na verdade, almejamos um reino e um rei muito maior do que qualquer um desses. Nós almejamos um reinado supremo. E é sobre isso que o salmo que nós acabamos de ler está tratando. O salmo de número 72 é o último salmo do livro 2. Você pode prestar atenção aí. Se você for olhar o salmo 73, lá em cima já está escrito livro 3. Esse é o último salmo. Como o último salmo, vocês viram uma coisa interessante também. Cada livro, o livro dos salmos é dividido em 5 livros. Cada livro dos salmos termina sempre com a mesma expressão. Amém e amém. Amém 2 vezes. Assim seja 2 vezes. Ele está encerrando todo um ciclo de orações e de palavras que expressaram sofrimentos, angústias sofridas por parte do seu rei, especialmente por parte de Davi. Mas esse salmo aqui em especial é uma oração. Ele termina com uma oração pelo rei. O problema é que nós não sabemos quem é esse rei que ele quer descrever aqui. Porque se você olhar aí na sua Bíblia, o título desse salmo é Salmo de Salomão. Somente esse salmo e o salmo de número 127 são descritos como Salmo de Salomão. Mas fica-se uma pergunta, porque a expressão de que aparece aí, no texto hebraico, ela tanto pode ser de como pode ser para. Então pode ser que seja, primeiro, um salmo que o próprio Salomão escreveu. Então isso pode ser aqui, na verdade, um salmo que Salomão escreveu, fazendo disso uma oração para o seu reino. Coisa que ele fez, por exemplo, lá em 1 Reis, rogando ao Senhor graça para reinar e pedindo a Deus sabedoria para reinar. Pode ser que essa seja uma oração para esse reinado. Mas também pode ser que esse salmo esteja falando sobre um salmo para Salomão. E aí não seria necessariamente uma oração de Salomão, mas uma oração de Davi. É tanto que quando termina o livro, a última expressão no versículo 20 é: acaba-se aqui, ou seja, se encerra aqui, as orações de Davi, filho de Jessé. Então pode ser que esse salmo seja um salmo de Davi orando por Salomão. Se for um salmo escrito por Salomão,
foi no início do seu reinado, porque da metade para o fim foi bem diferente disso aqui que ele fez. Se foi um reinado de Davi, Davi estava orando por Salomão, e nessa sua oração ele vislumbra a necessidade de um reino glorioso, vislumbra a necessidade de um rei justo. Mas no final das contas, queridos, não interessa muito quem escreveu, se foi Salomão, se foi Davi, se estava pensando naquela realidade específica, porque esse salmo não pode se encaixar no reino humano. A abrangência desse reino é grande demais, o tempo desse reino, esse reino de geração em geração, versículo número 5, não é para ser um reinado local, é para ser um reinado mundial, de forma que esse salmo não se encaixa nem com Davi, nem com Salomão. Se não se encaixa com Davi, se encaixa muito menos com Salomão. De forma que mesmo que esse salmo não tenha sido citado nenhuma vez no Novo Testamento, esse salmo, por não ter nenhum cumprimento na vida nem de Davi nem de Salomão, ele só aponta para outra pessoa. Ele aponta exatamente para Jesus Cristo, o nosso Rei glorioso. Então ele é a oração de um rei por outro rei, mas na verdade nos lembrando de que nós precisamos do supremo e glorioso rei. E enquanto ele ora, ele nos descreve um pouco sobre o reinado glorioso desse nosso rei. Eu gostaria de ver com vocês hoje, dentro de tantas características que ele nos dá aqui nesse texto, somente 3 características desse reinado glorioso de Cristo. O reinado glorioso de Cristo, em primeiro lugar, nos mostra que nós teremos finalmente um rei justo e reto. Versículos de 1 a 7. Ele começa logo de cara dizendo: eu estou orando por um rei. Concede ao rei, ó Deus, os teus juízos e a tua justiça ao filho do rei. Ele está orando especificamente porque ele espera que esse rei seja um rei justo, que esse rei faça o que é certo. A única coisa que se espera de um governante é que ele faça a coisa certa. Porque quando a injustiça prospera, o povo entra em convulsão. Nós estamos vendo isso. Quando a injustiça se instala no país, o mundo vira de cabeça para baixo. Então a oração dele aqui diretamente é: Senhor, que o seu rei, que o filho do rei pratique justiça. E ele espera que Deus dê a ele os juízos. Que esse rei tenha os juízos de Deus. Notem que ele não está fazendo justiça com sua própria concepção, mas ele tem, a partir da lei de Deus, a perspectiva de como aplicar a justiça. É por isso que nos versículos 1, 2 e 3, já parou para olhar quantas vezes aparece a expressão justiça o tempo inteiro? Fica dizendo assim: olha, eu quero que o Senhor conceda ao rei os teus juízos, a tua justiça ao filho do rei, julgue ele com justiça o teu povo e os teus filhos com equidade, justiça. Os montes trarão paz ao povo, também as colinas trarão justiça. Julgue ele os aflitos do povo, salve os filhos dos necessitados e esmague o opressor. Ele espera justiça. Notem, meus queridos, que o que ele está dizendo aqui é que o papel do rei era ser justo, e que o que ele esperava era que Deus desse a esse rei que estava assumindo o trono a capacidade de produzir justiça a todos aqueles que necessitam. Por 4 vezes ele usa a expressão o teu povo, os teus aflitos, no versículo de número 2. Ele está falando de o teu, ou seja, é do Senhor, é o povo do Senhor que está sendo alvo dessa intervenção divina aqui. Mas sabe o que é bonito nisso tudo? É que ele olha para esse rei que vai estabelecer a justiça e mostra que ele quer uma justiça ampla, não uma justiça seletiva, que escolhe quem ele vai julgar, mas uma justiça que se espalha em todas as áreas. Ele diz que os montes trarão paz e as colinas trarão justiça. É como que dizendo: eu espero que o Senhor faça justiça em cada recanto do mundo, de forma que não haja um único lugar onde o reino de Cristo não seja um reino justo. Mas se nós estamos falando de um reino justo, nós estamos falando em grupos de pessoas que serão alvos desse juízo. É por isso que no versículo 4 ele diz assim: julgue ele os aflitos do povo.
Ele olha para as pessoas e diz: existem pessoas que estão passando por aflições, pessoas que estão sofrendo injustiça. E é por isso que quando ele roga para que o Senhor julgue os aflitos e salve os necessitados, ele aponta a sua justiça dizendo: e que o Senhor esmague o opressor. Não, meu filho, não lê esse texto achando que foi Karl Marx que escreveu, porque não foi. Ele não está falando de que no mundo existem opressores e oprimidos, e que os ricos são opressores e os pobres são os oprimidos. Não, ele não está falando disso. Ele está dizendo que os opressores são aqueles que quebram a lei de Deus, que não andam conforme os caminhos do Senhor, e que por isso mesmo trazem o mal para o povo de Deus. São essas as pessoas a que ele está dizendo. São esses os opressores aqui. Os opressores são aqueles que quebram a lei do Senhor. Ele está dizendo: Senhor, nós pedimos que o Senhor estabeleça justiça no mundo, porque o reino de Cristo tem que ser um reino de justiça. Ele está aclamando para que a lei do Senhor seja aplicada de forma imparcial. E quando ele faz isso, meus irmãos, tem uma coisa especial aqui a partir do versículo número 5. Ele espera que ele faça isso em profusão, em quantidade e se espalhando justiça por todo lugar. Veja aí versículo 3. Ele, esse rei, permanecerá enquanto existir sol. Não dá para ser Davi. O próprio Pedro vai lembrar disso. Não pode ser Davi, porque Davi disse que ele não permitirá que o seu santo veja a corrupção, mas nós conhecemos o túmulo de Davi, nós sabemos onde Davi foi sepultado. Não pode ser Davi. Essa oração aqui não se cumpre em Davi, porque esse rei vai permanecer enquanto houver sol. Esse rei vai durar enquanto existir lua, através de gerações. Nota, ele quer um rei justo e reto, que estabeleça justiça por todo o tempo, por todas as eras, para que a justiça do Senhor não fique restrita a uma época no espaço, mas que seja abrangente por todo o tempo e por todo lugar, versículo 6. Ele já tinha dito lá atrás, na expectativa de que montes trouxessem paz e colinas trouxessem justiça. No versículo 6 ele diz: seja ele o rei como chuva que desce sobre a campina ceifada, como um aguaceiro que rega a terra. Floresça em seus dias o justo e haja abundância de paz, até que cesse de haver lua. Você notou o que ele está pedindo aqui? Ele está pedindo que o Senhor seja um rei como chuva, como aguaceiro. Ele usa essas duas expressões no versículo 6. A chuva que desce sobre a campina e o aguaceiro que rega a terra. Para que ele quer esse aguaceiro todo? Para que ele quer chuva? Porque ele quer que floresça algo no versículo 7. Floresçam em seus dias o justo. O que ele quer, na verdade, é que a justiça aplicada no reino do Senhor faça com que os justos sejam abençoados e que esse reino de justiça cresça, de forma que a paz seja abrangente. Os montes vão trazer paz no versículo 3 e vão se espalhar por todo lugar no versículo 7 e para sempre, porque a última expressão é até que a lua se desmanche, até que não tenha mais lua. Em outras palavras, ele está pedindo que a justiça do Senhor seja espalhada por todos os lugares do mundo, e ao ser espalhada por todos os lugares do mundo, se estabeleça por toda a eternidade, para que o seu povo possa prosperar e viver uma vida feliz e tranquila, não por um dia ou dois, ou por algumas décadas, mas por toda a eternidade. Queridos, Cristo é o cumprimento dessa profecia. Porque vindo Jesus como rei da igreja, como supremo Senhor, rei dos reis e Senhor dos senhores, ele próprio, aquele que o Senhor disse: tu és o meu filho, eu hoje te gerei, no Salmo de número 2, versículos 6 e 7, ele que é aquele que exercerá o juízo, ele que irá reger as nações com cetro de ferro, ele que será o rei que terá governo sobre tudo. Ele é o rei que trará justiça ao mundo. E o texto nos diz que quando Cristo houver de trazer justiça no mundo, ele irá separar aqueles que estão debaixo da graça dele e aqueles que não estão, de forma que os que são injustos, os opressores, serão esmagados.
todos os que não fazem parte da igreja de Cristo são opressores da igreja de Cristo, de forma que a justiça de Cristo se estabelece punindo os opressores, mas dando uma justiça tão bem estabelecida por toda a eternidade, de forma que nós moraremos num lugar, nós viveremos numa época em que a justiça do Senhor será realmente vista com toda a qualidade. Como diz o salmista, ele julgará o mundo com justiça e os povos com equidade. Queridos, isso aqui é um sonho. Isso aqui é o sonho, queridos, de viver num mundo onde não existe mais nenhum tipo de violência ou agressão. O sonho de poder passear por um lugar, mesmo que deserto, sem ficar com medo, porque você não será alvo de nenhum tipo de agressão. Isso é um sonho de ver um lugar onde ninguém mais vai nos tirar a paz, de que eu não vou precisar de portas na minha casa, porque ninguém vai invadir a minha casa para me fazer o mal, porque simplesmente todo o mal será exterminado da existência. Mas eu preciso lembrar aos irmãos que esse reino é reservado para a igreja, e que Cristo aqui se apresenta como esse rei eterno, de forma que quando ele ensinou a sua igreja a orar, ele disse: ore assim, venha o teu reino. O problema, queridos, é que nós queremos que esse reino aqui se estabeleça aqui e agora. Nós queremos que esse reino de justiça, que tem justiça em cada canto, que não existem homens maus porque eles já foram punidos, quando só existem pessoas boas, e que esse reino faz com que justos prosperem, floresçam em cada esquina, que só haja justos no mundo, esse lugar não existe na face da terra. Isso nos leva a pensar, queridos, de que não existe esse lugar que você deseja aqui. Você precisa continuar caminhando, esperando o reino eterno e glorioso de Cristo. Se o seu coração não estiver no reino glorioso de Cristo, você vai se enganar e você vai engolir todo tipo de ideologia que passar pela frente. Você vai engolir o marxismo, que diz que a opressão dos ricos sobre os pobres irá findar quando os pobres se revoltarem e tomarem a riqueza dos ricos, porque eles acham que se tomar a riqueza dos ricos, todo mundo vai ficar rico, mas é mentira, porque quando se toma a riqueza dos ricos, todo mundo fica pobre junto. Eles ficam dizendo que haverá um grande líder que vai se levantar e que esse líder vai trazer a paz e a justiça, a equidade, justiça social. É mentira. Eles estão prometendo um substituto de Cristo. Eles estão prometendo um reino substituto ao reino de Cristo. Eles estão prometendo uma justiça diferente e substituta da justiça de Cristo. Eles prometem a você o céu, mas eles só entregam o inferno. Não se engane, meu irmão. Não permita que o seu coração idólatra busque em ideologias do mundo aquilo que só Cristo pode te dar. Só em Cristo nós temos um reino glorioso, e só Cristo será o nosso rei justo e reto, que poderá reinar sobre nós. Mas nós temos outras boas notícias aqui sobre o reino glorioso de Cristo, porque ele tem uma segunda característica. Em primeiro lugar, nós teremos finalmente um rei justo e reto. Mas, em segundo lugar, nós viveremos finalmente um reinado universal e pacífico. A partir do versículo número 8 até o versículo número 14, ele vai mostrar que o domínio desse rei não estava no tamanho do reinado de Salomão nem de Davi. No versículo número 8 ele diz: domine ele de mar a mar. Ele chega agora e diz: eu vou dizer até onde deve ir o reino dele. Davi, meus irmãos, quando assumiu o reinado em Israel, expandiu bastante, praticamente dobrou o território de Israel. Quando Salomão assumiu o reinado, ele teve uma outra ideia, de não conquistar por meio de guerras, mas ele conquistou por meio de alianças, por isso que ele casou tanto. E ele foi casando com pessoas e expandiu o território, expandiu mais um pouco, mas Israel ficou grande. Mas por mais que Israel fosse grande, nunca Israel chegou nessa proporção. Esse reinado aqui, ele é imenso. O texto nos diz, versículo número 8, que ele será de mar a mar, desde o rio, provavelmente o rio Eufrates, até os confins da terra. Ele estava pensando no Brasil, desde lá perto da Mesopotâmia até chegar lá perto do Brasil, lá no interior do Brasil. Não só isso, ele diz, vai se curvar todo mundo. Os que moram no deserto
os inimigos do Senhor vão lamber os pães, vão lamber o pó. Ele diz, olha, vão vir reis de Tarsis, lá de perto da Espanha, das ilhas, da região de Sabá, de Sebá, eles vão trazer presente. Nota que ele olha aqui para todo o canto do mundo e diz, o reino que eu espero que o meu filho tenha é um reino enorme, é um reino muito grande. Já houve reinos grandes. O Império Romano foi uma coisa absurda, foi grande, ultrapassou em tamanho, com certeza, o reino persa, o reino babilônico, o reino assírio e o reino grego. Expandiu-se. Não só esse, houveram outros reinos ainda maiores. O próprio reino britânico, do qual nós fizemos referência aqui, chegou a ter cerca de 20 e poucos % da população do mundo, a ponto que existia uma expressão que se dizia naquela época que o sol não se punha sobre o reino britânico, porque não importasse onde estivesse, a rainha estava dominando, e mesmo que fosse noite num lugar, existia um lugar com sol onde a rainha reinava. Mas não só isso, os mongols se espalharam pelo mundo em uma proporção tão grande, meus irmãos, que pelo menos 1/5 da população mundial estava debaixo do reino dele. Ia desde a China, perto da Coreia, até subindo perto da Turquia. Eles assumiram quase o planeta todo, mas mesmo assim não foi o planeta todo. Esse rei, ele não governa um país. Esse rei, ele governa o globo todo. O reino que é descrito aqui, meus irmãos, ele é imenso. E ao ser colocado de forma tão imensa, ele nos mostra que todas as nações estão completamente curvadas diante dele. O texto nos fala de homens que moram no deserto se curvando perante ele. Ele nos fala de pessoas poderosas que moram em Tarsis, Sabá e Sebá, trazendo tributos, pagando impostos a ele. Ele nos mostra pessoas de todos os lugares, inclusive poderosos, versículo 11. Todos os reis se prostrem perante ele, todas as nações o sirvam. Ele diz que esse reino que está sendo estabelecido aqui é um reino de todos os lugares. É por isso que quando a Bíblia descreve os céus, na pessoa da noiva, que desce dos céus, a Nova Jerusalém, ela tem 12 portas. Não sei se você já parou para pensar, mas ao você ter 12 portas, ela é quadrada. Então ela tem 3 portas para cada lado. Mas ela tem 3 portas para cada lado, porque o texto nos diz, porque de todos os cantos do mundo virão pessoas para servir o Senhor. De forma que de todas as tribos, povos, línguas e nações virão e se prostrarão perante o Senhor. Reis serão os seus vassalos. O Senhor reinará plenamente por todo o canto do mundo. Não existirá nenhum lugar no mundo em que ele não reine. É por isso que após a sua morte na cruz, ele declara com todas as letras: foi-me dado todo o poder, toda a autoridade no céu e na terra. O Senhor reina sobre o mundo todo. E ele ainda vai reinar plenamente. E é por isso que, se por ele estar reinando plenamente, o reino dele não é um reino ruim. Veja que o reino dele é uma bênção. Veja aí versículo de número 13 e 14. Aliás, 12, 13 e 14. Olha aí. Porque ele faz o quê? Ele acode ao necessitado que clama. Quem mais? E o aflito. E quem mais? E o desvalido. Se você prestar atenção, o reino dele não tem só reis lá de cima. Não tem só pessoas poderosas lá de cima. O texto nos diz que ele traz para esse reino pessoas que não podem salvar a si mesmas, pessoas que são necessitadas, aflitas e desvalidas. Nesse reino que ele está criando aqui, o texto nos diz, versículo 3, que ele tem piedade do fraco, que ele tem piedade do necessitado. E o que é que ele faz? Ele salva a alma de quem? Dos indigentes. Eu quero que você preste atenção, esse é um rei bondoso e compassivo, que está interessado em produzir paz no meio de todos, de tal maneira que ele vai juntar todo mundo no mesmo pacote, debaixo do mesmo reino. Você vai ter reis poderosos, reis de Tarsis, Sabá e Sebá, reis da terra, mas você vai ter um indigente que está sendo salvo por ele,
porque ele tem atenção especial por ele, porque ele tem carinho especial com ele. Ele, meus queridos, é aquele que trará paz a todos, porque no versículo de número 14 ele termina dizendo: ele redime a sua alma da opressão e da violência. Precioso lhe é o sangue deles. Ele tem cuidado com seus pequeninos. Ele vai trazer paz sobre a terra, queridos, porque o seu reino universal inclui todos nós. Não haverá mais distinção de poderes. Ele inclui todos nós. E eu e você, um indigente, um desvalido, pobre desse aflito, ele diz, ele salva a alma. E eu acho bonita a expressão, ele compra, ele redime, ele compra a alma dessa pessoa que está em opressão e violência, porque ele entende que essa pessoa ela é importante. Mas como é que ele faz isso? Cristo, meus irmãos, monta o seu reino, estabelece o seu reino universal, morrendo na cruz do Calvário por essas pessoas. Foi pelo precioso sangue de Jesus Cristo que ele montou o seu reino. De forma que o seu reino é composto por todos aqueles que estão debaixo da graça salvadora de Cristo. De todos aqueles que foram lavados e remidos pelo sangue do Senhor. De forma que, como o apóstolo Paulo nos diz, que agora não haverá mais nem grego, nem bárbaro, não há mais escravo, nem livre, nem rico, nem pobre, nem homem, nem mulher, mas todos estão debaixo do serviço de Cristo, porque todos foram alvos da graça de Cristo. O seu reino é universal, e o príncipe da paz fez a paz na cruz do Calvário, de forma que nós somos agora justificados por meio da sua morte, e temos então paz com Deus. Ele é o príncipe da paz. Jesus, queridos, reina universalmente, trazendo paz. Nós não precisamos, queridos, esperar isso do mundo. A gente sempre está à beira de uma guerra, não interessa quando seja. Não existe lugar no mundo que seja seguro. A paz não é uma opção para nós, nunca será. Mas em Cristo nós temos a expectativa de que o Senhor irá reinar por todo o mundo e que a paz que Ele conquistou na cruz do Calvário se estabelecerá entre nós, porque Ele é sim o filho de Salomão. Olha que coisa interessante. Salomão, a palavra Salomão vem de Shalom, paz. Salomão é aquele que seria o pacificador, mas Cristo, Ele é o príncipe da paz, que nos dará paz por toda a eternidade. O reino glorioso de Cristo. Em primeiro lugar, nós vimos, como característica dele, que nós teremos finalmente um rei justo e reto. Em segundo lugar, nós finalmente viveremos um reinado universal e pacífico. Em terceiro e último lugar, nós finalmente viveremos numa nação próspera e feliz. Versículo de número 15 diante. Olha aí que coisa interessante. Diz assim: viverá e se lhe dará ouro de Sabá, e continuamente se fará por ele oração, e o bendirão todos os dias. Ele chega agora e diz como é que as pessoas vão reagir a esse Deus por toda a eternidade. Ele diz: as pessoas irão bendizê-lo por toda a eternidade. Eles louvarão esse rei. É incrível porque ele diz assim: farão por ele oração, como que dizendo, eles pedem que ele seja próspero para sempre. E a partir do versículo número 16, ele vai dizer como o reino de Cristo será especial. Vejam aí comigo. Haja na terra abundância de cereais. Nunca mais inflação. Chega de gasolina a mais de 7 contos. Não, abundância de cereal. Não tem mais necessidades. Não existe esse negócio de passar fome. Ninguém mais vai passar fome. Ele diz: o Senhor vai abençoar com comida, a tal ponto, olha o versículo 16, que ondulem até os cimos dos montes. Meu amigo, é comida. É comida que está vazando por cima das montanhas. Meu irmão, você nunca viu tanta comida junta. É muita prosperidade. Não só isso. Ele diz: essa colheita seja a sua messe como o Líbano, sempre verdinho e florido. As cidades vão florescer, os habitantes como erva. Ele está dizendo: vai pipocar gente nessas cidades, como se fosse erva no campo. Você vai ver elas crescendo.
Por isso que o versículo 17 ele diz: subsista para sempre o teu nome e prospere enquanto resplandecer o sol. Ele já disse lá atrás que tinha que prosperar enquanto houvesse sol e enquanto houvesse lua. Lá no versículo 5, vocês viram? Tem que durar enquanto tiver lua, enquanto existir o sol. Ele disse que vai durar até quando? Até que a lua se desmanche. A lua não vai se desmanchar. Ele termina dizendo agora que esse reino seja próspero enquanto o sol resplandecer. E nele sejam abençoados todos os homens e as nações lhe chamem bem-aventurado. Queridos, os céus é um lugar especial. E essa visão que ele nos dá aqui, queridos, nos faz almejar esse lugar como nenhum outro. Porque o que a Bíblia nos descreve como céu e algo de importante não é um aspecto físico. Eu sei que os crentes ficam pensando assim, mas o céu é rua de ouro. A gente vai pisar em ouro. Meu irmão, deve deslizar, que é uma beleza. Deve ter uma havaiana especial lá para você andar. Recifense que gosta de praia vai ter um problema, porque lá tem um mar, mas o mar é de vidro. Já imaginou? Não vai rolar o mergulho. Não tem tubarão, mas também é de vidro. A cidade todo dia só tem uma árvore no centro. Imaginou? Não, queridos. É porque aquilo ali não é uma descrição de como realmente é. Ali é uma descrição simbólica do que é. Da igreja de Cristo. Da igreja de Cristo. Mas sabe uma coisa? Maravilhoso nos céus, meus irmãos, não é o que você vai ter, mas é o que o Senhor vai te dar como satisfação. Porque o texto nos diz que não haverá mais sofrimento, porque Ele nos enxugará dos olhos toda lágrima, de que Ele vai curar todas as nossas enfermidades, que nunca mais teremos necessidades, que todas as nossas necessidades serão por Ele supridas, de forma que Ele olha para nós e vê todas as nossas necessidades e no oposto ao inferno, supre todas as nossas necessidades. Estava lendo essa semana sobre o que é o inferno. E às vezes a gente precisa avaliar o que aquele lugar é para que a gente possa entender como o céu é bom. Porque os crentes hoje, não sei porquê, acham que o céu é um lugar chato. Tudo branco, tem nenhum colorido, todo mundo com as batas brancas, andando com os pezinhos curtos, com os passinhos curtos, não é? Ouvindo aquela música chata no ouvido, o tempo todo, não é? Tudo branco. Não é chato um negócio desse? Faz o quê? A vida inteirinha, só lá, aleluia, aleluia, aleluia. Esse é o céu. Negócio chato. O inferno não, negócio agitado lá. É por isso que tem uns crentes que ficam dizendo assim, eu prefiro ir para o inferno para os meus amigos do que para o céu para os meus inimigos. Porque eles juram que vai ter a associação dos danados lá, onde eles vão poder se sentar e fazer uma terapia em grupo. E eu vi uma imagem que um dos autores colocou, que eu achei fantástica, dizendo o seguinte, vocês pensam que no céu vai ter companhia? Você entendeu? Tudo que no mundo existe de bênção de Deus, no inferno é retirado. De forma que você tem as mesmas necessidades, mas nenhuma das bênçãos que supre essa necessidade. É por isso que quando Jesus fala daquele rico que estava no inferno, adivinha o que é que o rico tem? Sede. Ele tem sede. E o que é que ele quer? Manda que Lázaro pingue, uma gota d'água na ponta da minha língua. Tudo que ele pede é uma gota de água. E o que é que Abraão diz? Não. Porque o inferno é um lugar de sede, onde não se tem água. De fome, onde não se tem comida. De sono, mas onde não se tem dormir. É um lugar quente, onde não se tem vento frio, brisa. É um lugar onde se tem dores, mas não tem analgésico. É um lugar onde todos ficam isolados, porque conversar é uma bênção também. É um lugar de silêncio, cada um curtindo sua própria dor. É um lugar onde você vai estar sozinho e não vai ver ninguém por perto. Não vai ter com quem conversar. Não vai ter com quem desabafar, porque desabafar é uma graça. Não vai ter ninguém para pegar na tua mão, você nunca mais será tocado por ninguém.
Nunca mais será abraçado por ninguém, nem empurrado por ninguém. Nem um murro você vai ter mais. Ninguém vai falar contigo. Será isolamento completo, total. Só você e sua consciência. Sem sons bonitos. Sem choro. Porque não dá nem para chorar direito. Rangendo os dentes de dor e angústia. Por toda a eternidade. E o que é o céu? É o oposto disso. O céu é o lugar onde tudo que é gracioso é derramado com maior frequência. Onde o Senhor nos dará todas as nossas necessidades. Suprirá todas as nossas necessidades. É por isso que o salmista diz, vai ser fantástico. Vai ser impressionante. É por isso mesmo, meus irmãos, que o autor aos Hebreus nos diz que Abraão peregrinou pela terra, andando para cima e para baixo, porque ele almejava uma cidade, lugar diferente, uma cidade não construída por mãos humanas. Abraão viveu a vida de sofrimento, sabendo, esperando esse lugar. O coração de Abraão não estava na terra, porque ele sabia que nada na terra supre as nossas necessidades, mas que nós teremos todas as coisas no Senhor. É por isso que não há outra coisa a fazer nos céus, a não ser dizer, bendito seja o Senhor Deus de Israel, e que só Ele opera prodígio, bendito para sempre o seu glorioso nome, e da sua glória se encha toda a terra. Amém e amém. Porque nós teremos todas as nossas necessidades supridas em Cristo, e teremos felicidade completa e plena por toda a eternidade. Mas, queridos, como nós somos enganados quando nos vendem isso aqui e agora. Nos vendem por meio de bebidas, por meio de drogas, nos vendem essa perspectiva por meio de festas, de descontrações e danças, nos vendem isso dizendo que dinheiro dá para comprar esse negócio, que dinheiro dá para comprar lugares bons, comida farta e tudo isso aqui para te satisfazer. O mundo vive nos vendendo uma propaganda de que não vai entregar, porque somente os céus, na pessoa de Jesus Cristo, vai completar a nossa existência. Não, meus irmãos, o mundo não pode nos dar o que só o reino de Cristo pode nos dar. Por isso, meus irmãos, nós temos alguns desafios para nós hoje à noite. O primeiro desafio, e óbvio, logo de cara, é pare de confiar em líderes humanos e passe a colocar suas expectativas de uma vida boa em Deus. Pare de achar que todos os seus sonhos e expectativas vão se realizar aqui na terra, porque eles não vão. E passe a esperar que o Senhor seja tudo para você. Coloque sua confiança completamente em Cristo, porque Cristo é o Rei justo que morreu por você, para que você faça parte do reino dele, porque na morte dele, ele te tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Nós fazemos parte do reino do justo Jesus Cristo, nós estamos debaixo do reinado dele. Por isso, queridos, nós precisamos de uma vez por todas pararmos de confiar no mundo e nos homens do mundo e pararmos de achar que o mundo nos trará alguma solução de felicidade e entendermos que só em Cristo nós vamos encontrar a felicidade plena. Por isso vem uma pergunta muito importante para você agora. Você já se submeteu a esse rei? Você já faz parte desse reino? Porque se você não confia nesse rei, se você não faz parte desse rei, você não faz parte também do seu reino, de forma que essas promessas que estão aqui descritas não fazem parte do seu futuro. O Senhor te convida hoje urgentemente a se render aos pés de Cristo e confiar somente nele, porque confiando somente nele, a justiça dele será também a sua justiça, e ele dará a você a salvação que você necessita, porque aqueles que não se renderem a Cristo em vida, se renderão a Cristo em morte, e ele esmagará os seus inimigos no final. O Senhor está te dando uma chance hoje à noite, de fazer parte do reino do Senhor, se humilhando aos pés de Jesus Cristo, confiando somente nele para a sua salvação. E o segundo desafio que nós temos para nós hoje é pare de procurar no mundo as coisas para te satisfazer, porque paz e prosperidade mundial só em Cristo quando ele retornar.
Por isso, tenha todas as suas expectativas no Senhor. Coloque sua esperança no Senhor. Coloque tudo que você almeja no Senhor. Joga os teus planos para o Senhor, porque o mundo corre desesperado atrás de coisas, porque eles têm um prazo curto. Meu querido, eu tenho a eternidade toda. Precisamos lembrar disso. Sempre tive muita vontade de aprender a tocar violão e violino. O violão eu consegui, mais ou menos. Ainda arranha. Violino não deu. Eu acho tão bonito aquele povo com o pescoço torto tocando. Rapaz, um dia desse eu vim andando lá na cidade. Rapaz, dá vontade de tentar estudar, mas hoje eu nem tenho tempo. Não dá mais não. E eu não vou ser feito esses pais frustrados que ficam tentando jogar nos filhos os seus sonhos. Se meu menino quiser aprender a tocar, toca. Se não quiser, paciência. Quem tinha vontade de tocar violino era eu, não era eles. Mas não tem nada não. Eu vou para o céu, vou pedir um violino a Jesus. No mínimo, em uns 100 anos ou 200 eu consigo. Pelo menos depois de 1000 anos eu vou tocar alguma coisinha. Eu vou ter tempo. Eu vou ter tempo. Não, meu irmão, você não precisa correr atrás de felicidade. Porque os crentes têm uma esperança muito maior. Por isso, pare de procurar os céus aqui na terra, porque os céus estão em Cristo. Coloque sua satisfação toda nele, coloque todas as suas esperanças nele. Você não será um frustrado porque você é pobre, você será um abençoado porque você é rico e possui os céus. Você nunca irá passar por tristezas porque o seu coração não está fincado aqui na terra, mas seu coração está no céu. E onde estiver o seu tesouro, aí estará o seu coração. Coloque o seu tesouro no céu, meu irmão. A esperança dos crentes está lá. Nós ficamos preocupados com a nossa nação? Ficamos. Temos um dia 7 chegando aí, nós não sabemos o que vai acontecer. Pode acontecer tudo, inclusive nada. Mas no final das contas, queridos, nós temos um rei que reina plenamente hoje e reinará para sempre. Um rei que suprirá todas as necessidades do seu povo, que salvou para si um povo com seu sangue e que dará ao seu povo tudo quanto ele necessita. Eu sei, a lista das 10 cidades, melhores cidades para se viver em 2021, tem Nova Zelândia, eu não sei falar a língua deles. No Japão também não vai rolar. A Austrália tem cobra demais. Mas a primeira da lista eles esqueceram. A Nova Jerusalém, que desce dos céus. Para essa eu vou morar. Nessa nós vamos morar. O Senhor já fez a nossa casa, ninguém é sem teto lá. Já está tudo garantido e comprado. Já existe uma ceia pronta nos esperando, para que Ele, quando voltar, nós possamos recebê-lo de braços abertos, gritando: viva o Rei, bendito seja o Rei para todo o sempre. Ele nos receba em seus braços, e aí nós possamos ser servidos em justiça por toda a eternidade, vendo o reino dele de prosperidade por todo o mundo e o povo de Deus feliz para sempre. Espero te encontrar lá também.